pedir também que você nos siga no nosso Instagram, @ManuelTorresEvangelista. Deus abençoe. Quero te pedir que você compartilhe essa live, curta esta live, se possível for, presenteie essa live, e que você nos siga. É extraordinária para a tua vida essa tarde. Eu estava orando, pedindo ao Senhor uma palavra, e Ele me deu essa palavra para eu estar pregando. Amém? Está escrito assim, Lucas, capítulo de número 11, versículo de número 1 ao 4. A epígrafe do texto diz: a oração dominical. Eu vou conferir isso aqui na King James 1611, porque essa epígrafe desse texto aqui, na Almeida Revista e Corrigida, é meio... Na Bíblia King James 1611, tem o tema ensinando sobre oração. Amém? Vamos lá para a palavra do Senhor. Almeida Revista e Corrigida está escrito: e aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhe disse: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Amém? Na 1611 King James está escrito: e aconteceu que ele estava orando em um certo lugar, quando acabou, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João também ensinou seus discípulos. E ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu, assim na terra. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoe os nossos pecados, assim como nós perdoamos a todos que nos devem. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Amém? Queridos, a palavra do Senhor, aqui em Lucas, capítulo de número 11, Jesus está terminando de orar, e um dos seus discípulos, eu acredito que seja Pedro, se aproxima dele e diz: Mestre, ensina-nos a orar como João. Esse João aqui é João o Batista. Amém? Ensinava os seus discípulos. E aqui, irmãos, nós vamos encontrar 4 pilares da oração. Amém? 4 pilares da oração. Nós vamos encontrar adoração, nós vamos encontrar petição, nós vamos encontrar um convite, nós vamos encontrar a oferta, que é a nossa, nós vamos encontrar aqui, porque no final da palavra você vai entender. Ou seja, 4 pilares da oração. Mas, Manuel, por que 4 pilares? Veja por que 4 pilares. A oração vem do hebraico Zaak, que é uma organização. Ou seja, a oração do hebraico Zaak significa tipo uma organização para uma guerra. Ou seja, ninguém, irmãos, que não tenha se preparado para uma guerra vai entrar nela para vencer. Então, ou seja, é na oração que nós vamos organizar a nossa vida espiritual. É na oração que nós vamos nos preparar para os dias difíceis. Em Efésios capítulo de número 6, quando Paulo descreve todas as armaduras de Deus, no capítulo 6 e versículo de número 18, ele diz assim: orando em todo tempo. 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo diz:
orai sem cessar. Ou seja, mas, Manuel, por que a oração ela tem 4 pilares? Por quê? Porque a nossa vida, irmãos, ela tem que ser regida de organização. Tem pessoas que oram e nunca obtêm resultado. Tem pessoas que elas oram muito, mas elas não obtêm resultado. Por quê? Porque elas não conseguem ter uma organização na sua oração e na sua vida espiritual. Por isso, nós precisamos ter essa organização para que, quando nós dobrarmos os nossos joelhos, que formos orar ao Senhor, não seja mais um rito religioso, amém? Ou um ato, um complexo de religiosidade. Oração tem que ter propósito. Oração, ela tem que estar juntamente com a palavra do Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Olha o que o Salmo de número 5 diz, o salmista Davi, ele diz: dá ouvido às minhas petições, ó Senhor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Aí ele diz: pela manhã ouvirás a minha voz, sim, pela manhã, e vigiarei. Ou seja, qual é o problema das pessoas? Irmãos, muitas das vezes, e eu digo todas as vezes, a forma como começamos o nosso dia vai determinar como será o restante do dia ou o findado dia. Olha o que o salmista está dizendo no Salmo de número 5, verso de número 1 ao 3. Dá ouvido às minhas palavras, ó Senhor. Atende a minha meditação. O que é meditação? Meditação é pensar. Meditação, nós sabemos que vem do hebraico hagá, que significa ler, pensar, sussurrar, cantarolar, gritar. Ou seja, uma vez que eu não tenho esse período, esse tempo de busca ao Senhor, ou seja, não basta, pastor, mas por que Davi, ele está falando, dá ouvido às minhas palavras, Senhor, dá ouvido à minha meditação. Ensina os seus discípulos, os membros, o corpo de obreiro a orar. Se não Pedro, eu acredito que foi Pedro, que Pedro era o mais comunicativo nesse âmbito de discipulado. Ele era o mais próximo. Por quê? Ele era o mais comunicativo. Então ele se aproxima de Jesus e fala: mestre, ensina-nos a orar, como João Batista ensinava seu discípulo. Ele está dando uma dica: olha, João também ensinava o seu discípulo. Então oração se aprende. E eu estou aqui esta tarde para te ensinar a orar. Pastor, por que as pessoas não conseguem obter resultado nas suas orações? Porque elas não sabem. Não ensinaram a orar. Não se tem uma organização. Há 4 pilares da oração que você precisa conhecer. Então, olha o que o salmista está dizendo: dá ouvido às minhas palavras, ó Senhor, às minhas petições. Atende a minha meditação, ou seja, eu preciso saber o que eu estou falando. Se meditar é ler, quer dizer que eu posso pegar os salmos, dobrar os joelhos e começar a orar quando eu não tenho assunto. É uma espécie de oração. Por que as pessoas não conseguem passar tempo orando? É porque elas acham que orar é só elas falarem. Mas na oração você fala, na oração você escuta, na oração você adora. Afinal de contas, Jesus está falando aqui: quando vocês forem orar, ore assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. O que é isso? Isso é adoração.
Isso é louvor. Isso é culto. Então, ou seja, quando eu for me apresentar para orar, eu tenho que saber o que eu estou falando. Meditação. Eu posso pegar, por exemplo, Salmo 23, Salmo 27, que é muito bom. E eu posso, irmãos, quando faltar as palavras, de joelhos, ou aonde eu estiver, verbalizar a palavra, porque ele aqui está falando para o Senhor que ele vai se apresentar em oração. Mas ele está usando a expressão meditação. Quer dizer que eu posso orar lendo. Quando eu não consigo orar lendo, que eu não tenho o que falar, eu posso escolher mais louvor, irmão. Não é aquele louvor, se Deus fizer, Ele é Deus, ou muitas das vezes Jó, como pode ainda. Não é esse tipo de louvor. É louvor que enaltece, é louvor que traz segurança, é louvor que traz adoração, é louvor que enaltece o nome do Senhor. Por exemplo, quando você está orando e você verbaliza a eficácia da palavra de Deus, por exemplo, eu estou ouvindo da oração e eu estava falando para ele, Senhor, eu creio na tua palavra que diz que ela é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Isso é orar. Senhor, eu acredito que a palavra falada por mim visita até a divisão da minha alma e do espírito. Olha, Senhor, eu creio na tua palavra porque o Senhor falou. Isso aqui é orar. Então essa meditação, o salmista está dizendo aqui que ele não vai se apresentar de qualquer jeito. Ele tem uma organização para a oração. E ele diz, dá ouvidos às minhas petições, ó Senhor. Dá ouvido à minha meditação. Atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu. Aí ele diz, pois a ti orarei. Aí ele diz, organização, irmão, ó. Pela manhã, quando ele diz pela manhã, ele está dizendo, eu estou colocando o Senhor em primeiro lugar. Eu estou colocando a minha vida espiritual em primeiro lugar. Pela manhã ouvirás a minha voz. Aí ele repete de novo, sim, pela manhã e vigiarei. O que é vigiar? Vigiai e orai. Orai e vigiai. Ou seja, e vigiarei, ele está falando, Senhor, eu não me levanto desta oração enquanto eu não ouvir a tua voz. Eu vou vigiar para te ouvir. Eu vou vigiar, eu vou estar com os ouvidos abertos, com o coração aberto. Muitas das vezes para receber a tua instrução e muitas das vezes para seguir a tua orientação. Porque na oração ele fala. Pastor, mas por que a minha vida está do jeito que está? Você não tem ouvido ao Senhor. Você não tem seguido a orientação que ele tem te dado na oração. Ou talvez você não está tendo a resposta da tua oração. Porque você está com a tua vida de oração bagunçada, está desordenada. Lembrando que oração do hebraico, zaak, que é como você se preparar para uma guerra. Por exemplo, quem se lembra aqui quando Davi cai com Betseba? Presta atenção nisso. Quando Davi cai com Betseba, que ele escreve aquela carta a Joabe, enviando Urias, ele está mudando a posição de guerra de Urias. Ele envia a carta ordenando a Joabe, dizendo, olha, coloca Urias na frente da guerra, ou seja, o propósito era para morrer. Por quê? Porque Urias, ele organizava a guerra. Urias não era um homem de frente de guerra. Ele era, vamos supor, um arquiteto, um engenheiro. Ele não colocava a mão diretamente na massa. Ele era aquele que via. Ele era aquele que organizava. Então, Davi mudou a posição dele para ele morrer. Ou seja, uma vez que a palavra Zaak é organização para as petições, talvez você não está conseguindo chegar no ponto que você precisa espiritualmente, porque você não está sabendo orar. Talvez a tua vida de oração esteja desordenada. Então o discípulo aqui se aproxima de Jesus e diz, mestre, ensina-nos a orar como João Batista ensinava seus discípulos. Jesus vira para eles e diz, olha, quando vocês forem orar,
Ore assim: Pai nosso que estás nos céus. Espera lá. Eu preciso pensar, em primeiro lugar, que conotação tem essa de pai? Tem pessoas que vai orar e dobra o joelho e diz: Senhor, tem misericórdia do teu servo. Jesus não ensinou você a se apresentar a ele como servo. Jesus nos ensinou. É por isso que eu estou aqui, Daiane. Eu sou a resposta da tua oração, talvez. Eu estou aqui para isso, para pregar. Para vocês organizarem e ter uma vida com sucesso. Porque o maior interessado no meu e no teu sucesso, no nosso sucesso, é Ele. Manuel, para que você está nessa terra? Eu tenho certeza e convicção que Deus me colocou nessa terra para pregar. Agora você entende por que tanto crente sofrendo? Você entende por que é muita gente pedindo e não recebe? A Daiane escreveu aqui, irmãos, que vontade de te apresentar para o mundo. Você pode fazer isso. Compartilhando as lives, compartilhando os vídeos, indicando essas lives, entrando lá no canal no YouTube, pegando essas mensagens, jogando. Gente, vocês precisam conhecer. Deixa eu voltar para a palavra, tá bom? Então, queridos, olha o que Jesus está ensinando. Irmãos, olha a força dessa oração. Veja, Pai, imagine, Pai, eu preciso entender que quando Jesus está ensinando-nos a entrarmos chamando de Pai, é que não há barreira. E essa palavra Pai, nós precisamos olhar para alguns contextos, porque, por exemplo, em Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 3, olha o que Paulo ensina para a igreja de Éfeso. Bendito seja o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, ele está dizendo, olha, o Pai em Cristo já nos abençoou com todas as bênçãos, então eu não posso entrar na presença dele como escravo. Quando eu entro, Senhor, está ouvindo as palavras do teu servo, tem misericórdia. Essa palavra misericórdia é derivada de duas palavras, é miserável e corte é coração. Entre linhas você está dizendo, ei Senhor, coloca esse miserável dentro do teu coração. Não, Deus não tem filho miserável. Filho é filho. Então você precisa saber o que você está falando com ele. A quem você está se referindo, a quem você está falando. Olha o que Lucas capítulo de número 7, versículo de número 7 a 11 diz. Olha Jesus, olha para eles e diz, ensinando-nos a orar outra vez, diz, vós sendo maus, sabe dar boas dádivas aos vossos filhos. Por acaso se os vossos filhos lhe pedissem pão, vocês dariam uma pedra para comer? E se ele lhe pedisse um peixe, vocês dariam uma serpente? Ou se pedisse ovo, vocês dariam um escorpião? Aí ele diz, imagine vosso Pai que está nos céus, não lhes daria bens? Não é bem, é bens, no plural. Agora, a medida desta intimidade que você tem para com ele, como você se apresenta a ele, em Romanos 8,15, Paulo nos ensina a não chamá-lo mais de pai, mas é de papai, paizinho.
atitude. É a forma como você ora que vai delinear, que vai dirigir a tua vida espiritual. Romanos 8,15, Paulo diz: porque Deus não nos deu o espírito de escravidão para que outra vez tenhamos medo, mas Ele nos deu o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Esse espírito já está em nós. Nós não podemos nos apresentar a Ele como qualquer um. Escritor aos Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 22, diz que quando nós nos apresentarmos a Ele, temos que entrar com ousadia pelo véu da carne que foi rasgado. O Espírito Santo está dizendo nessa tarde: está te faltando ousadia. O Espírito Santo está dizendo nessa tarde: você não é qualquer um, você é filho. Você é filho. Imagine vosso Pai que está nos céus não lhes daria bens, imagine vosso Pai, olha, vocês são maus, ele está afirmando isso, mas mesmo vocês sendo maus, se o vosso filho, se o teu filho te pedisse pão, você daria uma pedra? O Senhor está falando, está comendo pedra porque não está no lugar de filho. Está mendigando pão, sabe por quê? Porque está fora da posição. Você inverteu os valores. A nossa natureza humana é uma natureza má, mesmo você sendo os maus. Se os vossos filhos lhe pedissem pão, você daria uma pedra? Por que está comendo pedra? Se os vossos filhos lhe pedissem um ovo, vocês dariam um escorpião. E se eles lhe pedissem peixe, no lugar do peixe, vocês dariam uma serpente? Eles não, mestre, de jeito nenhum. Imagine vosso Pai que está nos céus, não lhes daria bens? Ele dá o melhor. Mas o segredo é: a quem você tem se apresentado? Como você tem se apresentado? Por onde você tem andado? Talvez você dê uma passeada fora de casa, mas o papai está falando essa tarde: é tempo de voltar. Porque quem é filho nunca deixa de ser, querido. Filho é filho e ponto final e acabou. Lucas capítulo de número 15 narra-se a parábola do filho pródigo, onde um pai, que ali é Deus, tem 2 filhos. E o filho mais moço vira para o pai e diz: pai, me dá a parte dos bens que me cabe. O pai não nega, irmão. Mesmo querendo sair da presença dele, mesmo querendo sair de casa, ele cedeu, ele deu. Porque ele é pai. O Senhor está falando: você pegou tudo que eu te dei e foi-se embora, e eu deixei você levar, porque mesmo assim eu sou pai. Ele não deixou de ser pai do pródigo, ele deu. E eu quero lhe falar uma coisa: quando um filho vira para o pai e diz: pai, me dá a parte dos bens que me cabe, ele está desejando a morte do pai, porque o filho só herda quando o pai morre. Mesmo com essa maldade toda, o pai não deixou de apresentar a parte dos bens que lhe cabia. Ele pegou, foi, saiu, e Lucas faz questão de dizer, Jesus faz questão de dizer, que ele saiu e gastou tudo que tinha com as meretrizes. Mas eu quero te dar uma notícia: ele não deixou de ser filho. Eu quero falar uma coisa para você: sabe por que você teve tanto cuidado quando estava fora? É porque você não perdeu a característica de filho. Você pode ter saído, você pode ter aprontado de todas, mas ele te guardou, ele te protegeu.
protegeu, Ele te livrou e está falando nessa tarde, mesmo quando você estava longe, eu cuidei, não é agora que eu vou deixar de cuidar. Ele está falando, a cura é tua, a libertação é tua, a prosperidade é tua. Imagine o vosso Pai que está nos céus, não lhe daria bens? Aleluia! Aleluia! Você pode sentir a graça dele aí. Você pode adorá-lo na beleza da sua santidade. Você pode levantar as mãos onde estiver e adorá-lo, porque ele está falando, eu tenho te guardado, eu tenho te livrado, eu tenho livrado a tua casa, eu tenho livrado. Veja que ele pega a parte dos bens que lhe cabe e vai embora. E gasta tudo com as meretrizes. Naquele lugar houve grande fome. Houve uma grande fome naquele lugar. E agora os seus amigos que ajudaram a gastar tudo que ele tinha, dá emprego para ele. Mas era para cuidar de porcos. O que para um judeu não lidava com porcos. Judeu não lidava com suínos. Ou seja, para um judeu, o suíno, ele é parte espiritual, é demônios. Ele teve que ir cuidar de porcos, alimentar porcos, mas não perdeu a identidade de filho. O Senhor está falando, eu não sei por onde você andou, eu não sei com que você se envolveu, mas o Pai te espera. A palavra de Deus diz que aquele jovem olha para dentro de si, para o seu interior, e lembra-se, e diz, quantos trabalhadores do meu pai nesse exato momento têm abundância de fome? Porque tem gente, irmão, tem gente que é apenas trabalhador, tem gente que é só servo. Sabe o que é servo? Servo é escravo. É aquele que leva a mensagem, mas não desfruta dela. É aquele que serve a mesa, mas não come dela. É aquele que tem acesso limitado ao reino, mas não tem acesso ao todo. Tem gente, irmãos, que prega, mas vive uma vida miserável. Tem gente que aconselha, mas vive uma vida miserável. Tem gente, irmão, que só a camisa, mas não desfruta do poder de ser filho. O Senhor está falando essa tarde, você precisa voltar a me chamar de papai. Irmão, que pai é esse que está te vendo doente e não te cura? Que pai é esse que está te vendo passar fome e não te alimenta? Isso não é pai. Só que ele não tem culpa. O teu entendimento estava fechado, mas essa tarde, ele está sendo aberto para você viver o extraordinário dele. Deus é Pai. E caindo em si dizia, quantos trabalhadores de meu pai nesse exato momento têm abundância de víveres ou de comida e eu aqui padeço de fome? É necessário cair em si. É necessário, irmão, passar a entender e a pensar, raciocinar aonde você está depositando uma semente que Deus te deu, conhecida por fé. Porque em 2 Coríntios 9,6, Paulo diz que é Deus quem dá a semente ao que semeia. Romanos 12,3, Paulo diz que Deus deu uma medida de fé para cada um. Se você está em uma denominação que naturaliza o teu sofrimento, pula fora.
Se você está em uma denominação, eu estou aqui para denunciar. Se você está em uma denominação que está naturalizando esse problema no casamento, mas não resolve, pula fora. Se você está deitando seu dízimo e sua oferta em um altar onde você não prospera, sai fora. A semente que ele te deu é para você semear, e ninguém que planta não colhe. Nunca vi alguém que plante para não colher. E esse ministério do fruto não é de Deus. Porque Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: Paulo semeou, Apolo regou, quem deu o crescimento é Deus. Começa do homem, a unção que está sobre você é o tipo de sucesso que você vai ter. Irmão, líder que não ensina a orar não é líder. Líder que não coloca no confronto não é líder. Para! Não é Deus que planta, não é Deus que semeia. Ele dá o crescimento, mas os semeadores somos nós. Liderança. Paulo planta, Apolo rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Mas que tipo de semente é essa que nunca brota? Que tipo de semente você tem plantado que nunca dá fruto? Que tipo de semente é essa que você vive plantando e nunca colhe o fruto? Se o responsável pelo crescimento é Deus, quer dizer, e ele caindo em si, dizia: quantos trabalhadores do meu pai nesse exato momento tem abundância de comida, eu aqui padeço de fome. Irei ter com meu pai, irei ter com meu pai. Ele não deixou de chamá-lo de pai. E direi: pai, pequei contra os céus e contra ti. Pai, não sou digno de ser chamado teu filho. Me recebe pelo menos como um dos teus trabalhadores. O problema é que quando você decidir mudar a sua vida, ele vai estar à porta te esperando. Ele é pai. E filho, irmãos, não pede permissão para acessar a geladeira. Filho não pede permissão para se assentar à mesa aonde você tem comido. Se Jesus disse: quem não comer do meu corpo e beber do meu sangue não tem parte comigo, que tipo de fé é essa que implantaram em você? Porque quando ele diz que não comer do meu corpo e beber do meu sangue não tem parte comigo, ele está falando do resultado que a fé traz, do resultado do evangelho. Quantos trabalhadores do meu pai nesse exato momento tem abundância de viveres e eu aqui padeço de fome? Irei ter com meu pai, falarei com ele: pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Me recebe pelo menos como um de teus servos, como um de teus escravos. Pai é pai. Escute. Quando ele está se aproximando da porta, o pai já o aguardava. E antes dele terminar de falar, antes dele começar a falar, o pai vira para servos e diz: corre lá e traz a sandália do meu filho. Calça os pés do meu filho, porque naquele tempo quem andava descalço era escravo. O Senhor está falando: é tarde de deixar de viver como escravo, andando de um lado para o outro, sem um destino próprio, sem um endereço. O Espírito Santo está falando nessa tarde: é tarde de assumir a posição de filho. Ei, quem tem acesso ao Pai, tem acesso aos bens do Pai. Imagine o vosso Pai
está nos céus não lhe daria bens? Escute. Eu quero lhe falar uma coisa. Eu quero lhe dizer uma coisa. Nunca comece uma oração se tratando como miserável. Esse pródigo, mesmo desviado, mesmo gastando tudo com as piores prostitutas que existiam na época, mesmo indo ter com o demônio trabalhar com porcos, ele não deixou de chamar o pai de pai. Ele vai com intimidade. E ele diz: pai, eu não sei como o Senhor vai me receber, mas pai, eu sou teu filho. É como você se porta na oração. A forma como você se porta na oração é o resultado que você vai ter. Oh Deus, tem misericórdia do meu cônjuge. Oh Deus, acessa o coração do meu cônjuge. Quem acessa o coração do teu cônjuge é você, não é Deus. Você é a manifestação da glória dele. Entre nesse coração. Use as armas que o Senhor te deu como mulher. Use as armas que Deus te deu como homem. Ah, irmãos, se eu pudesse falar um pouquinho da minha intimidade de casal com vocês. A minha esposa não prega, não orienta, não aconselha. As pessoas se aproximam de nós para nos ouvir e às vezes desperta nela certos sentimentos. Eu já falei aqui para vocês. O maior resultado que eu preciso na minha esposa não está nela, está na minha vida com Deus. Escute, você é filho. E filho tem acesso diretamente à mesa do pai para receber orientação. 4 pilares da oração. A forma como você entra na oração, você sairá de lá. Muitas das vezes sai sem nada, entra sem nada e sai sem nada. Porque você já chega se sentindo um miserável. Você já chega alvoroçado. Quando vocês forem orar, ore assim: papai, Pai nosso que está nos céus. Aquele pródigo volta para casa e o pai diz: pega as alparcas do meu filho. Segundo, pega as roupas do meu filho. Essa roupa aqui, irmãos, é a couraça da justiça, é a cobertura espiritual, é a roupa da justificação. Escute, quando Adão e Eva caem no Éden, que eles descobrem que estão nus, eles fazem aventais com folhas de figueira para cobrir a sua vergonha, para cobrir a sua nudez. O primeiro sacrifício, irmãos, quem faz é o Senhor. O Senhor pega um cordeiro, emola, e com o couro do cordeiro ele faz vestimentas para Adão e Eva. O Senhor está falando: volte para a minha presença, eu estou justificando com as vestes do cordeiro. Pega a roupa do meu filho, eu quero lhe dar cobertura espiritual. Aquilo que era vergonha, eu quero fechar a vergonha. Irmão, avental normalmente ele tapa só a frente, ele é amarrado. Quando o vento sopra, aparece a vergonha. O Senhor está falando nessa tarde: você vai parar de passar vergonha, você vai parar de pedir emprestado, você vai parar de andar em lugar, de lugar em lugar, você vai parar de correr atrás de pessoas. O alicerce que você precisa está no primeiro pilar da oração: a tua intimidade com Ele. Ele paga para quem ora.
Entra, Mateus 6,6, quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com teu pai que vê tudo em secreto. E o teu pai que vê tudo em secreto te recompensará. Corre para o pai. Corre para o secreto, lugar de intimidade. Ai, pastor, já viu essa geração? Eu sou de monte, eu subo ao monte e subo e desço o monte. E cadê o resultado? Vou falar uma coisa para você. Sabe por que Jesus subia ao monte? Sabe por que Moisés subia ao monte? É porque não dava para orar em volta de... Moisés não dava para orar em volta de 3 milhões de pessoas. Então ele subia ao deserto para ter um particular. Ele subia ao monte para ter um particular. Jesus estava envolto de 12 discípulos, mais a multidão que o cercava. Então ele ia para o Monte das Oliveiras orar. Não tem segredo no monte. Escute. Pega as vestes do meu filho. Em seguida, pega também o anel do meu filho e coloca no seu dedo. Isso aqui é uma devolução de autoridade no reino. Escute. Você é uma pessoa de autoridade. Ele nos delegou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Ele nos delegou poder e autoridade. Somos embaixada dele na terra. Isso é autoridade. Em seguida ele diz: emola o bezerro cevado, aquele que estava sendo guardado, cevado para o sacrifício, para um dia especial. Aquele bezerro cevado, irmãos, era Cristo, o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus. O pai o recebe com festa, porque o pai não trata ninguém com tristeza. Ele não recebe ninguém, irmãos. Ele não mantém ninguém com tristeza. A alegria dele é a nossa força. Escute. A festa está rolando e lá vem mais um filho. Lá vem mais um filho. E o filho, ao se aproximar de casa, viu a festa, as danças. E esse filho mais velho está se aproximando, vindo do campo. Ele se aproxima do servo e pergunta o que está acontecendo. Filho é filho, irmão. É como você entra no campo da oração que determinará o que você será e o resultado que você obterá nela. E o servo vira para ele e diz: o teu irmão que estava perdido voltou. E o teu pai deu uma festa. Ele fica aborrecido. Sabe por quê, irmão? Irmão não é pai. Os irmãos sempre vão se estranhar. É normal. Pedro não queria aceitar o apostolado de Saulo.
Ananias não queria descer a rua chamada direita para ir orar por Saulo. Então sempre vai ter alguém que vai te rejeitar. Normal. Os judeus rejeitaram Jesus. De 3 milhões que Moisés pastoreou, apenas 2 viu a promessa ser cumprida. Por nome de Josué e Caleb. É normal as pessoas discordarem. Mas deixa eu te falar uma coisa, o Pai é diferente. A palavra diz que o Pai aparece na porta e insiste para ele entrar. E ele vira para o Pai e diz: Pai, há quanto tempo eu estou contigo? Há quanto tempo eu estou trabalhando e tu não me deste sequer um cabrito para eu comer? O Pai vira para ele e diz: Filho, não sabes tu que tudo que é meu é teu? Tudo que é do Pai é teu, você tem acesso. Agora, querido, cabe a você decidir como você se apresenta a Ele. 4 pilares da oração. Primeiro pilar, Jesus ensinou. Pai, você tem que se apresentar a Ele com certeza e convicção que você já recebeu o que você tem pedido. Você não pode entrar como miserável. Marcos 11, versículo de número 22 ao 24, Jesus disse: E tudo que vocês pedirem, crede que o tens recebido. Ele é Pai. Mesmo vós, sendo maus, sabe dar boas dádivas aos vossos filhos. Imagine vosso Pai que está nos céus, não lhes daria o Espírito Santo? Não lhe daria bens? Eu quero orar por você para nós encerrarmos. Coloque a sua mão assim no coração, por gentileza. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero te louvar essa tarde, porque Tu és o meu Pai. Tu és o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. O Senhor nos aceitou de volta, Senhor. Cristo veio e nos reconciliou com o Senhor. O Senhor nos deu o espírito de adoção de filhos, somos filhos. Não somos mais escravos. E nessa autoridade de filho, Pai, eu venho à Tua presença. Eu quero te apresentar, Senhor, a vida dessa pessoa que está angustiada. A Tua palavra diz que o que nós ligarmos na terra é ligado no céu. Eu quero falar para a angústia agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Que toda angústia, que toda tristeza, que toda dor. Eu vejo uma pessoa aqui, irmãos, com terríveis dores no pé da barriga. Eu vejo a mão do Senhor te curando agora. Eu estou determinando cura agora. Eu vejo uma mulher aqui sangrando. De dores no pé da barriga, eu vejo a mão do Senhor te curando. Você não entrou aqui nessa live à toa, eu vejo a mão do Senhor te curando. O Senhor está derramando cura, Ele está falando: eu sou Pai. Ele não é padrasto. Ele é Pai, sabe dar boas dádivas aos vossos filhos. Senhor, eu te louvo. Senhor, eu te exalto, eu te bendigo. Eu estou, Pai, na autoridade de filho, de embaixador, determinando cura sobre a vida da tua filha, determinando recursos sobre a vida dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Tem alguém essa tarde para entregar a vida para o Senhor? Amanhã nós voltaremos com o segundo pilar da oração. Segundo pilar da oração. Amém? São 4 os pilares da oração. Amanhã nós voltaremos falando sobre o segundo pilar, ou os 3 pilares.
Tem alguém aí para entregar a vida para Jesus? O momento é agora. Não tem? Que Deus em Cristo te conceda uma outra oportunidade.